Olá pessoal, aqui quem vos fala é o irmão Ricardo. Hoje está lendo aqui o Salmo 3, que tem como seu título: O socorro vem do Senhor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim: não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele dos seus santos montes me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ó glória! Muito bem, vamos lá. E aqui nesse salmo, onde o salmista Davi está clamando por socorro na presença de Deus. E ele clama dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Aqui o salmista está em meio a uma guerra, tá certo? E ele aqui está clamando: como se tem multiplicado os teus adversários, os adversários dele. Com isso ele fala, que tem aumentado os seus adversários. Muitos se levantam contra mim. Então muitos adversários estão se levantando contra ele. Mesma coisa é na nossa vida. Muitas vezes nós temos que recorrer ao Senhor e falar para ele a quantidade, quanto se tem levantado de adversários na nossa vida, as lutas, as tribulações, e isso ocorre muito na nossa vida. E aí vai seguindo o versículo: muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Então aqui os adversários estão trazendo dúvidas ao seu coração, ao coração de Davi. E aí eles começam a dizer, a duvidar do socorro de Deus, dizendo que ali não há socorro para ele em Deus, não há esperança, não há força, não há perspectiva, Ali eles estão querendo dizer que Deus não vai socorrer a vida de Davi. E mesma coisa na nossa vida. Quantas pessoas, duvidam do nosso Deus, duvidam da capacidade de Deus para conosco, duvidam do nosso potencial e dizem que Deus não vai nos socorrer. Ele declara: mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. Então, ali ele está dizendo que Deus o protege ao redor dele. A minha glória é que exulta a minha cabeça. Então ele está dizendo que a glória de Deus exulta a sua cabeça, que a glória de Deus exulta a sua cabeça. A glória de Deus o guia. Exaltado seja Deus na vida dele. E mesma coisa é para com a nossa vida. Deus, você tem que declarar que Deus é o teu escudo. E você tem que declarar que Deus é que exalta a tua cabeça. E ele está dizendo, no versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então ele está dizendo que a voz dele clama ao Senhor dos exércitos, clama a Deus, e ele do seu santo monte o responde. Então ele, Deus do seu santo alto, responde a Davi. Mesma coisa na nossa vida, aplicando para a nossa vida. Precisamos clamar a Deus, e Deus assim vai nos responder dos altos céus.
aqui eu acho muito profundo, que diz assim: eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Então ele está querendo dizer que ele, tendo a sua confiança em Deus, ele consegue: eu me deito, eu durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Aqui eu acho muito profundo esse versículo. Queria, até anotei aqui, né? Fiz um traço em amarelo para reforçar você que descansa, se deita, durma tranquilo, né? E acorda. E que Deus tem te sustentado. E até aqui nos traz mais uma visão de que nós dormimos, nós nos deitamos, nós dormimos, nós acordamos e temos confiança em Deus. E agradecemos a Deus. Olha a confiança que Davi estava colocando em Deus, né? Muito tremendo. E dizendo aqui no versículo 6, não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Então, Davi estava aqui mostrando para conosco que a sua confiança estava total em Deus. Que mesmo que 10 milhares de pessoas, ou de tribulações, ou de situações, poderia ser muito grande, mas ele colocava tudo isso nas mãos do Senhor. A proteção de Davi estava com Deus. Tudo isso era a proteção dele, trazendo para a nossa vida também. Precisamos colocar a nossa proteção em Deus. Precisamos descansar em Deus. E ele declara no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos e quebra o dente dos ímpios. Aleluia. Aqui Davi está colocando de uma maneira muito forte, né? Aqui na época ele guerreava, ele lutava e clamava a Deus nessa situação de que os inimigos estavam o ferindo, que os inimigos estavam enfrentando, e ele confiava totalmente em Deus e pedia a Deus que desse força, né, para ferir os inimigos nos queixos, quebrar os dentes do ímpio que é aquele que não teme a Deus, que não tem temor algum a Deus, aquele que chacota a Deus, aquele que é contra Deus, ele é o ímpio. E aqui Davi está dizendo, mesma coisa aplicando para a nossa vida. Precisamos clamar a Deus e precisamos entregar tudo na mão de Deus, que ele venha resolver da melhor maneira. E ele diz lá no versículo 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ô glória! E aqui ele estava dizendo que a salvação simplesmente só vem de Deus, que as vitórias só vêm de Deus. Tudo é necessário entregar na mão de Deus. Todas as situações. E a salvação vem do Senhor. Sobre teu povo seja a tua bênção. A bênção de quem? De Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Então é isso. A gente trouxe um pequeno salmo, trouxe uma pequena explicação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor venham se repousar sobre a sua vida. Aqui quem vos fala é o irmão Ricardo Ferreira. Agradeço demais por você ter ficado comigo até aqui, em nome de Jesus.